Então vamos lá. Primeira questão logo de cara aqui sobre ágio e deságio, tá muito comum na prova em formatos diferentes. Vamos lá. Um tesouro prefixado com juros semestrais foi emitido com cupom de 6% ao ano. Nesse momento, o mercado deseja para o mesmo título um retorno de 8%. Considerando que o próximo cupom será pago em 6 meses, podemos afirmar. Então, gente, vamos lá. O cupom na emissão, né, o título foi emitido, 6% ao ano, ele vai ter os fluxozinhos baseado nisso. Esse fluxo ele não vai mudar, tá? Porque o fluxo do cupom é calculado em dinheiro. A gente vai ver isso no assunto de análise. Então, o fluxo, depois que é emitida a dívida, ele não vai mudar. A empresa vai pagar aquilo que ela se comprometeu no início. A tua rentabilidade de mercado depende de quanto tu paga por esse fluxo. Por isso que o preço que você compra o papel é importante. Então, se o mercado está exigindo um retorno de 8% ao ano pelo mesmo fluxo de caixa, você tem que pagar mais barato no papel. Então, lembra, estou explicando isso de uma forma mais complexa, mas de forma simples é o quê? Se a taxa subiu, o preço do papel tem que cair, né? E aí lembra que ágio e deságio não é na taxa, é no preço. Então, ó, o título foi emitido era 6%. Em um dado momento o mercado quer 8%. Então ele quer receber mais pelo mesmo valor financeiro. Para ele poder receber 8%, ele tem que pagar menos no papel, ok? Então, taxa subiu, preço caiu. Se o preço caiu, a NTNF será negociada com deságio. A letra A não faz sentido, tá? Porque o cupom de 6%, como eu disse, foi na emissão. Vamos supor que o cupom é anual, tá? Eu sei que não é porque tesouro é semestral. Então, você pagou um título que vai te pagar lá R$ 60 por ano, né? Que é 6% sobre o valor de face, que é 1.000. Isso não vai mudar. Se você investir 1.000, receber 60 por ano e depois 1.000, você recebeu 6% ao ano. Estou simplificando, não é exatamente assim. Mas se eu quero receber 8%, eu não posso pagar R$ 1.000 nesse fluxo de caixa, eu tenho que pagar menos que 1.000. A gente vai ver isso no assunto de análise de renda fixa. Ok? Então, taxa sobe de forma simples. Se a taxa saiu de 6 para 8, ela subiu. Se a taxa subiu, o preço caiu. A NTNF está sendo negociada com deságio. Antônio e Paulo estão pretendendo investir em títulos públicos federais. Entretanto, Antônio acredita em uma elevação da taxa básica de juros, enquanto Paulo acredita que a taxa provavelmente irá diminuir. Sendo assim, uma possível sugestão de investimento para ele seria... E aí, né? Aqui tem uma combinação de resultados, né? Opa! Aqui tem uma possível combinação de resultados, tá? Mas a gente tem que ver a alternativa que atende os dois, né? É isso que interessa aqui. Então, deixa eu só abrir aqui. Eu achei se eu precisar do rascunho. Então, vou repetir a questão, tá? Questão 2. Antônio e Paulo estão pretendendo investir em títulos públicos federais. Entretanto, Antônio acredita em uma elevação da taxa básica de juros, enquanto Paulo acredita que a taxa provavelmente irá diminuir. Sendo assim, uma possível sugestão de investimento para ele seria, né? Então, pode ser que tenha alternativa aqui, que tenha mais de uma opção para um para outro, mas eu tenho que ver aqui atende os dois, né? Então, se Antônio acredita na elevação da taxa básica de juros, que é a Selic, ele tem que estar no Tesouro Selic, ó, T depois pós, né? Então, ó, LFT para Antônio. LTN faz sentido para Antônio? Nenhum, né? LTN é pré. NTNB também não, tá, gente? Lembra, NTNB é só quando falar de inflação. Então, ficam entre A e B. Paulo acredita numa queda de juros. Então, para Paulo, poderia ter duas opções: pré-LTN ou pré-NTNF, né? Qual é a diferença, professor? Pré sem cupom, pré com cupom, mas as duas são para queda de juros, tá? Então, a alternativa onde os dois seriam atendidos é LFT para Antônio, que acredita na alta, e LTN para Paulo, que acredita na baixa, ok? É possível cair uma questão de prova sobre interpretação de tesouro, para decidir sobre uma recomendação, tá? É bem possível. Sobre o Tesouro Direto, considere as seguintes afirmativas, tá? Queria essa questãozinha aqui, porque a gente não tinha base de questões sobre o tesouro, não é uma questão comum de prova, a gente nunca viu cobrar detalhe de tesouro, mas eu quero deixar vocês preparados. E como eu disse, também para saber como funciona o tesouro. A quantidade mínima para investimento é 0,01 título, né, ou 1% do valor de face, respeitando o valor mínimo de R$ 30. Perfeito, né? Os custos de transação são os mesmos no mercado de ações. Não, né? A gente nem chegou a entrar em detalhe em mercado de ações, mas acho que o custo de transação de ações é outro, é corretagem, né? Cada corretora cobra o seu, etc. Né?
custo de transação do Tesouro Direto é os 0,25 da B3 e a possível taxa de custódia, né, da tua corretora, que hoje, na prática, ninguém cobra. Então, não é o mesmo do mercado de ações, em nenhum momento a gente falou isso. Não existe limite máximo para investimento, existe, né? Existe o limite máximo de 1 milhão por mês. No Tesouro Direto são negociadas as notas, enquanto as letras são negociadas no mercado secundário. Não, gente. Tanto as letras como as notas são negociadas no Tesouro Direto e podem ser negociadas no secundário, né? Quando não existia Tesouro Direto, as pessoas físicas só podiam comprar do secundário através da tesouraria dos bancos ou das corretoras. Então, apenas um está correto. O senhor Carvalho recebeu um recurso de venda de imóveis, está procurando investimento em renda fixa com isenção de IR e cobertura do FGC. Assinale a alternativa que melhor se adequa ao que ele está procurando. Tem um pessoal que eu acho que dá uma viajada nessa questão, e como o recurso veio de venda de imóvel, procura por CRI LCI, mas não tem nada a ver. Aqui é só de onde o dinheiro veio, tá? Não tem nada a ver isso aí, mas só para te esclarecer, ninguém ficar viajando nisso. Então, gente, eu tenho que olhar IR e FGC. Eu quero isenção e quero FGC. CDB tem FGC? Não, né? Tem isenção de IR? Desculpa. CDB tem FGC? Tem, mas não tem isenção de IR. Então, não é a resposta. Né? Letra financeira não tem isenção de IR e nem FGC. Né? Pior alternativa aqui porque ele está procurando. LCA e CRI, ó. Os dois têm isenção de IR? Tem. Mas LCA tem FGC e CRI não. CRI é securitizadora. Tá? Se fosse CRA também não teria. Beleza? Então a resposta é LCA. Então o recurso de venda de imóvel, tá, gente? É só a historinha da questão. Tá? É de onde o dinheiro de Eduardo aqui, do senhor Carvalho, desculpa, veio. Então, se o Carvalho vendeu o imóvel, recebeu o dinheiro, vai aplicar. Tá? Então não tem nada a ver a venda do imóvel com um CRI LCI, não, pelo amor de Deus, tá? É só pela historinha da questão. Mas como algumas pessoas já viajaram nessa, eu estou sendo bem claro. Então a resposta está isento de R, eu tenho 2 isentos, né? E tem que ter FGC, né? Esse tem, mas não é isento. Esse não tem nada, né? Esse tem isenção, mas não tem FGC. Então só quem tem isenção de R e FGC é LCA, né? E se tivesse alternativa também de LCI. Ou poupança, obviamente, né? Mas pelo amor de Deus. Uma empresa decide fazer emissão de debêntures para captar recursos. Considerando a classificação das garantias, qual seria o tipo de debênture mais onerosa, maior custo para a empresa, e qual com maior risco de crédito do investidor, respectivamente? Essa é uma questão que, às vezes, ela causa bastante tumulto. Como eu já meio que expliquei durante a aula alguma coisa parecida, essa turma teve até uma média de acerto um pouco maior, mas ainda é a questão que a maioria erra, tá? Por quê, gente? Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil. Qual é a que tem o maior risco de crédito? É a que tem menos garantia. Então, não é a garantia real. Quem está no fim da fila é a subordinada. Se esquecer da ordem, é refluxo. Real mais forte, subordinada, garantia mais fraca. É a que tem maior risco. E qual é a que tem mais custo para a empresa? Qual é o custo da empresa emitir debênture? É a taxa de juros que ela vai pagar. Muita gente diz, mas e a garantia? Garantia não é custo, gente. Lembra do exemplo que eu dou lá, às vezes, na aula. A Ambev vai emitir um debênture com garantia real, e ela vai colocar a garantia para diminuir a taxa que ela quer pagar na debênture. Mas a fábrica vai continuar operando, a fábrica está lá. A fábrica só vai ser usada para alguma coisa se a Ambev não pagar. Tá? Então, o custo da dívida é a taxa que a empresa paga. E a taxa vai ser maior na que tem mais risco. Então, eu peguei essa questão e desenhei ela com a casca de banana. Mas, assim, é lembrar que o custo para a empresa é a taxa. Então, a taxa vai ser maior na que tem mais risco. Então, logo, a resposta é subordinado e subordinada. O que é isso? Apareceu aqui. Não fui eu isso. Deixa eu ver o que foi isso aqui. Não sei como isso foi parar aqui não, mas tudo bem. Bugs do Zoom. Ok, pessoal? Sobre os títulos, RDB, CRI debêntures, considere as seguintes afirmativas. RDB, promessa de pagamento à ordem da importância do depósito acrescido do valor dos juros convencionados. Tá? Isso é um resumo de quase tudo aí de CDB, de RDB, nada demais. CRI, título de crédito emitido por instituição financeira, vinculado e lastreado por sua carteira de crédito imobiliário, sendo seus rendimentos isentos para investir pessoa física. Se você ler rápido, na pressa e não prestar atenção, tá? Não é a maioria das questões que exige esse nível de atenção, mas pode acontecer. Você vai marcar correto. E tá errado, porque CRI não é emitido por instituição financeira, né? Todo o resto aqui estaria correto.
CRI emitido por securitizadora. Securitizadora não é entendida como instituição financeira, né? Por isso que o CRI também não tem FGC. E debênture, né? Valor mobiliário emitido pela sociedade por ações, que é o outro nome para a sociedade anônima, que asseguram a seu titular um direito de crédito contra a companhia nas condições constantes da escritura e do certificado quando esse foi emitido. Tá? Um textinho jurídico aqui, mas nada que desabone, né, a descrição de uma debênture. Então, resposta 1 e 3. Ok? 7. Considere as afirmativas sobre o investidor que adquiriu o NTNB principal 24. Tá? Então, vamos lá. Se levado até o vencimento, o preço a mercado é igual ao preço da curva. Assim, o investidor receberá exatamente a rentabilidade pactuada no momento da aquisição do título. Então, vocês vão ver marcação a mercado lá mais especificamente em fundos. Tá? Mas marcação a mercado é o preço de mercado do papel. É o preço que você venderia hoje, né? E vai flutuar ali conforme as taxas alterem, o preço também altera. O preço na curva é o preço teórico. Então, se você comprou um título a 10%, em teoria, em 6 meses, você teria mais ou menos 5%. Isso não vai ser verdade porque depende da taxa de mercado. Porém, no vencimento, o preço de mercado é exatamente o preço contratado. Então, isso está correto. O preço marcado a mercado, ele é igual ao vencimento na curva, né? Beleza? Segundo, havendo queda de juros, o cupom será reduzido. Aqui, primeiro, né? NTNB principal não tem, né, cupom, né? Então, não faz sentido nenhum falar disso, ok? 3. Se em um dado momento os juros de mercado forem menores do que a emissão, o título estará sendo negociado com deságio, inclusive podendo gerar perda do valor principal investido. Questão subjetiva, tá na dúvida? Faz um exemplo. Ó, se em um dado momento, ou seja, hoje, o juro de mercado, ou seja, o investidor está querendo ganhar 7, foi menor do que na emissão. Então, na emissão, vamos supor que o título foi emitido com 10. A taxa de juros subiu ou caiu? Né? Ó, os juros hoje é menor do que na emissão. Saiu de 10 para 7, a taxa caiu. Se a taxa cai, gente, o preço sobe. Então, cuidado. Ó. É muito comum você chegar aqui e dizer, ó, título está sendo negociado com deságio, mas não é. Se a taxa diminuiu, o preço subiu. Então, o título está sendo negociado com ágio, ok? Questão boa, isso aqui eu acho que foi questão de CFP que eu trouxe para cá para a gente treinar. São índices de mercado Ambima, exceto. Aqui eu criei essa questão só para ter uma questão de índice Ambima, porque a gente também nunca viu o histórico na prova, né? Então, né, tive que criar aqui, pegadinha aqui, né, tudo com 3 letrinhas e uma letra depois, botei, né, IMAB, que é o de Tesouro de NTNB, né, atrelado à inflação, e RFM, que é o dos prefixados, LTN e NTNF, IMAS de Selic, né? E IGPM é que não é índice Ambima, IGPM é índice de inflação calculado pela FGV. Ok, pessoal?